Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Nós leremos os versos 21 ao 28. E partindo dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está terrivelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então respondeu-lhe Jesus e lhe disse: mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Vamos orar? Pai querido, nós queremos colocar as nossas vidas diante de ti, porque tu és Deus bondoso, um Deus misericordioso, um Senhor que fala conosco, tem prazer de falar conosco. Pai, nós necessitamos compreender tantas coisas. Senhor, existem tantas coisas que não fazem sentido para nós. Nós precisamos compreender a vida, Pai. Por isso, Senhor, nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo nos ajude, nos dê inspiração, nos dê graça, entendimento, para que nós possamos entender além da letra, Senhor, para que nós possamos compreender, Pai, naquilo que está no Espírito, Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra encha o nosso coração, encha os vazios da nossa alma, Senhor, e a Tua palavra possa fazer diferença em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu quero trabalhar com você um conceito que, no meu modo de entender, é essencial para a vida. É que a base da maturidade é a desistência dos nossos sonhos de grandeza. Nós podemos definir maturidade de muitas formas, mas nós precisamos entender onde está a sua base, porque habita em nossa alma muitos sonhos de grandeza, uma sensação de que nós somos indestrutíveis, que nós somos invencíveis, que nós somos onipotentes. Nós anelamos em nossa alma, desejamos em nosso coração tal poder em nossas vidas. Nós muitas vezes vemos a nós mesmos ou enxergamos o outro da mesma maneira que os gregos tentavam se ver, ou pelo menos construíam em seu derredor mitos que eram os titãs. Quem eram os titãs? Eram super seres, eram seres à semelhança dos humanos, mas que tinham características elastecidas, que eram homens de muito poder. Então essa ideia, por exemplo, do super-herói vem dos titãs. Super-homem, o Batman, o Robin é um meio super-homem, né? Mas o restante, todos eram super-homens. E a ideia é de que esses vingadores, esses titãs, são um modelo, um protótipo da virtude, homens que fazem toda a diferença. E nós crescemos com essa ideia na nossa mente e na nossa cabeça. Mas eu quero comentar com você o seguinte: existem dois tipos de grandeza. Existe uma que se manifesta nas ilusões do nosso coração, e existe outra que se manifesta no dia a dia. São dois tipos de grandeza. Uma se manifesta dentro de nós
e são neuroses que nós levamos dentro de nós mesmos, são sentimentos de grandeza que nós levamos dentro de nós mesmos, são ilusões que nós carregamos dentro da nossa alma, e a outra grandeza é a mais nobre, que é aquela que é demonstrada no dia a dia, não tem ilusões, encara e vê a vida como ela realmente é, não tem nenhum tipo de enfeite para com a vida, aceita a vida e constrói o melhor que pode a partir da sua própria realidade. Uma nos leva à prepotência, que é essa grandeza que está dentro de nós, a Bíblia chama de soberba, de orgulho. E a outra nos leva à humildade. Mas como se manifesta a grandeza que vem das ilusões da nossa alma? É o desejo de controlar tudo, o desejo de ser controlador, o desejo de ser benquisto. Eu sei que naturalmente todo mundo precisa ter uma boa reputação, mas é que muitas vezes o nosso coração tem uma doença que nós queremos nos tornar muito importantes aos olhos dos outros, e isso começa a tomar conta do nosso coração. Nós começamos a adoecer em nossa alma. A grandeza que buscamos no ego nos torna muito mais infantis e nos rouba a oportunidade de conhecer a nós mesmos e de conhecer aos outros, e principalmente nos rouba a oportunidade de conhecer a Deus. Porque essa sensação, esse sentimento se torna um senhor dentro do nosso coração. O Salmo 19, versículo 13 nos diz o seguinte: também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. O que é que o salmista está reconhecendo? Que existia no seu coração uma sede de grandeza. Por isso ele diz: não me exercito em grandes assuntos e nem em coisas demasiadamente elevadas para mim. Não é que ele não tivesse uma mente inquiridora, não é que ele não tivesse um coração desejoso de conhecer, de descobrir, mas é que muito provavelmente ele tinha percebido esse tipo de tensão que existe na alma dos seres humanos. É que nós, muitas vezes, estamos adoecidos com o seríssimo desejo de nos tornarmos indispensáveis, de nos tornarmos relevantes no mundo, de que o mundo pareça menor sem a nossa presença. E é assim que muitas vezes nós estamos lidando com a vida. E esse tipo de grandeza, que é uma ilusão, porque isso não existe. O mundo pode muito bem viver sem mim. Isso não existe. Mas isso enche o nosso coração de conflitos e nos faz brigar todo o tempo. Por que nós brigamos? Porque nós queremos ser relevantes. Por que nós brigamos? Porque nós queremos ser como os titãs. Nós queremos ser imprescindíveis. Nós queremos que alguém diga pra gente: eu não posso viver sem você. Aí o ego se enche. Eu não estou falando das declarações de amor. Eu estou falando do amor que nós temos só a nós mesmos. Nós queremos que as pessoas nos digam: nós não vamos sem você, porque se você não estiver, as coisas não funcionam. Isso enche o ego da gente. Então esse tipo de sentimento muito mais nos atrapalha do que nos ajuda, porque nos enche o coração de conflitos. Veja o que Tiago diz no capítulo 4, versículos 1 e 2. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Esses desejos, estas ilusões da alma e do ego, Tiago aqui chama de paixões da alma. É a mesma coisa. São desejos que tiram a nossa paz. São desejos que estão dentro de nós e que, se nós dermos vazão, isso vai fazer com que a nossa alma entre em conflito dentro de nós mesmos, e esse conflito transborda pelos nossos lábios e nós começamos a brigar com